Eu queria falar um pouco aqui hoje do erro, né? E como que eu aplico, né, uma espécie de um processo para conseguir trabalhar com o erro. Então, eu parto do pressuposto de que a própria realidade, né, isso que existe e do qual a gente faz parte, esse existir só é possível porque é uma imperfeição. Então, se fosse perfeito, não existiria. Então, a natureza estrutural da existência é o erro. Então, me aceitar tem a ver com aceitar essa premissa básica. E que se eu não tomo essa premissa, tudo se torna uma distorção. Então, o quanto a gente pode trabalhar com a distorção tem a ver com a nossa capacidade estrutural de entender o erro estruturalmente. Então, eu sei que por estrutura esse erro ele tem, vou chamar, vou colocar aqui para explicar melhor o que seria esse erro. Em uma pessoa, né, como em mim, eu tenho certos defeitos. Então, esses defeitos, eles fazem parte de quem eu sou. Se eu não tivesse esses defeitos, eu não existiria. Então, a gente só é definido a partir desses defeitos. Mas é como se cada pessoa tivesse um filtro, né? Eu tenho como se o meu defeito tem uma forma. Então, o que, que eu trato de fazer sabendo disso? Eu trato de conhecer isso. Conhecer qual é esse defeito na sua natureza. Porque primeiro eu sei que a minha existência depende disso e que depois, muito importante, que esse defeito não é meu. Eu só estou representando de uma certa forma esse defeito. Mas como ele também é de todos, ele é da realidade, ao contactar esse defeito meu, eu estou fazendo um contato que é comum. Então aí eu crio uma comunicação com você, uma comunicação com todo mundo, à medida que esses defeitos eles estão se comunicando. Porque a gente faz parte de um defeito comum, que cada um vai ter seu ângulo diferente. E aí que está a grande importância, né, dessa diversidade e dessa diferença do que cada um é. Então, como que funcionava isso, né? Como que funciona isso na maioria das vezes, conscientemente para as pessoas, é de sempre que eu percebo um erro, eu trato de esconder. Porque a nossa mente, vamos dizer, foi, de certa forma, não sei que palavra colocar, mas ela meio que configurou essa ideia, né, de competição, né? Que a gente está aqui competindo. Então, quando você vê uma competição, aquele que tem um erro, às vezes foi o que perdeu. Né? Na verdade, todos têm um erro. Isso é um erro de percepção também, mas parece que aquele que teve o erro perdeu, foi eliminado, porque ele mostrou o seu erro. O que de certa forma também é verdade. Né? Se você ficar muito vulnerável, você periga de morrer ou de acontecer alguma coisa com você. Então, a gente criou essa natureza de tentar esconder o erro. Então, o que né, é o comum de se fazer? Eu perceber meu erro, eu tentar esconder ele ao máximo para ganhar uma vantagem, né, competitiva. Agora, o que acontece? Nesse caso, não se está tomando a estrutura da nossa realidade da importância desse erro. Então, eu faço essa proteção,
Mas isso também vai me impedir de crescer e de impedir de tomar contato com as outras variáveis que não são minhas. Porque o meu defeito está me conectando com os outros defeitos e como a realidade está se expressando como um todo. Então, se eu trato de compartilhar essa percepção, eu estou criando um acesso para eu poder perceber, né, as semelhanças e diferenças de como os efeitos se expressam em outras pessoas, em outras situações. É como se fosse aquela coisa de código livre, né? Não sei se vocês... por exemplo, o www é um código que foi criado e a pessoa que criou, sei lá, o grupo que criou, deixou esse código aberto, né? Acho que é código aberto a expressão. Então, ou seja, todo mundo utiliza esse código sem ter que pagar. Depois, algumas empresas fazem alguns códigos que são códigos privados, que para você entrar ou fazer alguma coisa você vai ter que pagar, né? Então, se a gente não entende como funciona o erro, é como se a gente estivesse numa realidade em que todos os códigos são privados e eu tenho que pagar para todo mundo para usar, para passar pelas coisas, porque eu não estou participando nessa criação desse código, né, desse código aberto. Por exemplo, para dar um defeito concreto, eu às vezes percebo alguma coisa e eu quero instantaneamente compartilhar. Eu não dou o espaço necessário para que eu processe isso, né, ao ponto de que eu realmente tenha propriedade para falar. Então, às vezes, quando eu vou me expor aqui e explicar, eu não sei muito bem como que isso vai sair. E às vezes eu me complico, vamos dizer. Por isso que eu fiz essa pausa. Eu passo um pouco do meu limite, mas isso faz parte da minha natureza, eu ter esse erro. A questão para mim é como eu vou trabalhar com isso. Então, ao expor essa dificuldade e ao também me colocar nessa situação e aceitar que eu vou ter erros, eu tenho a possibilidade de deixar esse erro acontecer de uma forma controlada e aprender mais sobre ele. E aquilo que eu aprendo, ao tentar compartilhar, é como se eu tivesse mais acesso a mais detalhes de como isso está estruturado. Não sei se alguém tem alguma uma pergunta, né, que possa fazer né, me ajudar a abrir mais esse tema, porque como é um tópico muito abstrato, eu ter um ponto concreto que é a percepção de outra pessoa pode me ajudar a direcionar melhor aqui, né? Então, se vocês tiverem aí, pode mandar.